Olá, eu sou o pastor Salmo de Omar e eu quero hoje levar até você esse programa maravilhoso, Homem de Verdade. Nós, aqui da Igreja Catedral da Família, em Goiânia, temos realmente a oportunidade de falar de realidades da vida para você. Realidades que realmente contextualizam a nossa vida familiar, profissional, em todas as áreas. Então nós queremos falar sobre as características de um pai de verdade. Como é você na tua casa? Como é você lidar com essa situação? E nós estamos aqui com a nossa mesa aqui de discussões, nossos pares aqui, pastor Eduardo Barbosa, um prazer recebê-lo aqui, pastor Carlos Vilela, pastor, é um prazer recebê-lo também, doutor, pastor Marcos Dutra, obrigado. Prazer, e pastor Paulo Bron, homem de Deus. Esses homens aqui lidam com o Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja, adolescentes e pré-adolescentes. Então eu creio que eles tem muitos assuntos para falar sobre isso também. Mas o que vocês podem nos falar sobre isso, essa responsabilidade que hoje é trazida aos pais? A responsabilidade de ser pai, ela tem demandado do homem vários atributos que muitas vezes nós não estamos conseguindo identificar por aí. Hoje, nós vemos que a paternidade ela vai muito mais além do que o aspecto biológico. Nós podemos encontrar famílias onde não identificamos o aspecto biológico, mas encontramos o aspecto afetivo presenciado. Marcos, Deus falou assim: crescer e multiplicar e povoar a terra, né? Mas ele não falou das consequências, dos problemas que nós íamos ter para administrar, povoar sem responsabilidade. Povoar, né? Sem responsabilidade. Então, hoje nós estamos vendo a responsabilidade que um pai tem sobre isso. Com certeza. E os filhos, nós temos observado que os filhos necessitam de um poder de autoridade sobre eles. E os pais, muitos pais, vamos falar aqui sobre a figura do pai propriamente dito, o homem, ele tem errado, ele tem se omitido nesse papel muitas vezes. Por que eu digo isso? Porque o próprio comportamento do filho mostra isso, se o pai tem sido presente ou se o pai tem sido ausente. Doutor Paulo, como é que é um pai omisso? Pastor, não, minha opinião, eu acho que um pai omisso é aquele que ele não está presente fisicamente perante seus filhos, né? Talvez ele pode estar suprindo todas as necessidades que na cabeça dele a criança tem, está dando o bom do melhor, está dando boa escola, está dando talvez boa educação, bons brinquedos, mas aquele pai, na verdade, ele não está presente. Eu acho que é um pai omisso. Mas puxando um pouco o que o pastor Marcos falou, a sociedade, eu acho que esse negócio de ser pai hoje, a sociedade está meio com medo. Se nós pegarmos uma perspectiva e olhar para os nossos pais, nossos avós, e você vai ver a quantidade de filhos que nossos avós tinham, que nossos pais tiveram, que nós temos hoje, que nossos filhos vão ter. Isso é uma coisa preocupante. Né? Só diminuindo. Só vai diminuindo. E mais, antigamente a pessoa tinha uma perspectiva de ter um casamento com 20 e poucos anos, né? Ou formava, logo casava para constituir uma família, para ter filhos. Hoje em dia não. A pessoa quer ser bem-sucedida. E o que é ser bem-sucedido? Começa isso também, é um outro tema muito abrangente, mas ele quer formar, ser um bom profissional, e ele vai ter filhos hoje não é primeiro plano. É o último projeto dele? E olha lá. Estatísticas estão falando que a partir do ano de 2050, a população mundial, a população brasileira principalmente, vai estar em declínio, vai começar a diminuir já a partir do ano de 2050, exatamente por essas e outras coisas, né? E isso é contramão do que Deus falou, porque Deus mandou ele multiplicar. Então tem alguma coisa errada. No passado a coisa multiplicava, parece que é demais, agora o povo não Mas quer. a China está sofrendo com isso, está vendo o quê? Que está acontecendo um declínio da população, tanto que agora eles liberaram. Antes que tinha aquela restrição para um filho, agora não. Agora já passaram para dois filhos. Por quê? Antigamente era restrição, um filho homem. Agora não, pode ter um filho, pode ser mulher ou homem.
Então tem incentivando, né? Hoje Mudou eles estão incentivando. e aumentou um pouco mais também. E, né? e ela é uma das potências mundiais, ou populações mais populosas do mundo, né? Importante também entender que ser um pai de verdade não é necessariamente ser um pai perfeito, né? Mas é ser um pai que entendeu o propósito de ser pai, né? O papel de pai hoje é de trazer direção, de trazer condução aos seus filhos, né? A Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. Então Deus poderia deixar para nós tudo de mais valioso da terra como herança, mas ele entendeu que não existe nada tão supremo como os filhos para nos trazer como herança. Então os filhos é uma dádiva de Deus e nós como pais precisamos entender isso ou encarar isso como um verdadeiro ministério, como algo sério, porque os nossos filhos, eles precisam ter essa reprodução de tudo aquilo que Deus gerou em nós sobre eles. Eu acredito que somente dessa forma nós teremos futuros homens de Deus sendo gerados no amanhã. Eu acho, pastor, que essa frase é interessante, até para meditar, e eu medito muito nela, na questão de pai perfeito. Né? Quando que você tem um pai perfeito? Eu acho que tem um pai perfeito. Será que a gente acha um pai perfeito aqui nos nossos pares? Eu acho que acha. Sabe por quê, Eu pastor? acho. Na minha opinião, eu acho. Na minha opinião, eu acho que foi um pai perfeito só Jesus. Foi, eu acho. Né? Mas quando eu tinha 18 anos, meu pai era burro demais. Tudo que ele falava para mim, eu falava, mas não sabe de nada. Hoje, com 40, eu falo, meu pai era sábio. Então, com 40, meu pai é perfeito. Todo filho que chega aos 40, o pai dele é perfeito. Mas enquanto ele está com 12, 13, 14, 15, o pai nunca é perfeito. O pai não sabe nada. Meu pai é careta, meu pai é bobo, meu pai não entende nada disso. Não sei se foi só eu que passei por isso, vocês não passaram, mas não é normal. Faz, né? E hoje que você faz uma leitura, quando você chega aos 40, não, eu tive o pai perfeito. Se eu tinha que ter escutado meu pai, como meu pai era sábio, né? Então tem um pai perfeito. Sabe uma das coisas que a gente aprende no dia a dia? Que eu não recebi isso do meu pai, por exemplo, eu não recebi. Mas a gente aprende, a gente como homem de verdade que a gente tenta ser. Por exemplo, eu nunca recebi esse afeto. Nunca recebi uma expressão de carinho, nunca recebi. E era uma coisa que eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando meus filhos eram pequenos, de pensar na possibilidade de abraçar, de beijar, de carinhar, de beijar. Eu tenho um filho um homem e uma moça. Então eu tinha essa dificuldade de beijar um homem, de fazer essas coisas. Então era muito difícil, porque eu não recebi isso. Tive que aprender, mas aprendi. Por quê? Demonstração de afeto. Às vezes coisas que estão faltando dentro de casa hoje, nos pais, nas pessoas que estão... Falta de demonstração de afeto. Não, eu te amo. Te amo de palavra, mas às vezes não tem um carinho, não tem um abraço, não tem um afeto, não tem... Isso às vezes pode ser até uma herança que você recebeu dos teus pais e que a tendência natural e involuntária é você repetir com os filhos a criação que você teve. O mais sério disso tudo, que a gente está hoje vendo na atual conjuntura, é que a falta da identidade paternal está gerando uma crise de identidade que a criança, o menino hoje, não tem identidade para o futuro. Hoje estão vendo a gravidade dos problemas. Temos desvio de conduta de garotos. Por quê? Exatamente. Certo? Sendo conduzido a outras situações porque eles não teve a quem se espelhar. Não teve a quem se ver. Então, ele foi a esmo. Aí, lá na escola, lá na brincadeira com os amiguinhos, encontrou alguém que se afeiçoou. Isso gerou-se uma forma de vida que trouxe graves, sérios problemas. A gente sempre se espelha em alguém. Né? Sempre acha alguém, né? Antigamente, a gente era criança, nós tínhamos nossos super-heróis. Né? Nosso pai era o nosso super-herói, mas depois nós começamos a ver os nossos super-heróis aqui dos filmes, dos desenhos animados, mas depois a coisa começou a mudar, mudou-se os pensamentos. Entra na escola, os professores são as pessoas que a gente espelha, os tios, as pessoas mais velhas, então essas coisas atrapalhando. Também é entender que dentro do papel do pai de verdade, existe várias atribuições. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. É o nosso papel conduzir os nossos filhos espiritualmente para a presença do Senhor, para que eles venham ter a vida eterna, mas também é um papel do pai, uma atribuição do pai, conduzir naturalmente o seu filho. A gente percebe que há uma ausência muito grande dessa condução natural. A gente percebe meninos, eu posso falar homens com 30 anos, que não sabem como se portar no mercado de trabalho, que não sabem quando conduzir. Tem mães que tomam atitude pelos filhos para procurar emprego, pastor São.
para os filhos, porque os filhos não têm coragem de encarar uma entrevista de trabalho. Porque eles não tiveram essa condução. Isso é muito triste. Então, nós que somos pais, além da atribuição espiritual, nós precisamos também nos portar de maneira que os nossos filhos sejam conduzidos naturalmente para o êxito. É o que o senhor acabou de falar. Nós somos espelhos. Quando eu era menino, eu me lembro até hoje que na minha casa, o meu tio era enfermeiro, ele acordava todos os dias 1h da tarde. E eu comecei a acordar muito tarde. E um dia minha tia me chamou e falou: rapaz, você quer ser igual ao seu tio ou você quer ser alguém de sucesso? Acorde cedo, não acorde tarde. Eu me lembro que aquilo me despertou e eu entrei em crise, porque eu vi o exemplo de alguém que era o meu espelho. E ele acordava tarde, dias que ele não trabalhava, ele também acordava tarde. E aquilo foi gerando um exemplo em mim. Então a gente precisa entender que o nosso papel de pai, naturalmente, mesmo que a gente não fale, as nossas atitudes vão gerando exemplos para os nossos filhos. Tem que ir além de eu acredito, tem que ir além de um pai provedor, né? Que é aquela cultura que a gente recebeu dos nossos pais. Bom, se eu estou fazendo a provisão dentro da minha casa, então eu estou no caminho certo. Então, vai muito além disso, ensinar... Apenas trazer o recurso financeiro. Não, porque você tem que se dar. Na realidade, ensinar é se dar. Está tendo uma inversão de responsabilidade. Hoje nós estamos levando nossos filhos para as escolas e para as igrejas, e muitos pais estão achando que é obrigação de educar os nossos filhos, é a escola e a igreja. E tem coisa que não é. Aí a criança fica sem identidade. Ela não sabe, ela vai espelhar em quem? Ela vai espelhar no professor. Se ela não tem lá dentro... Eu escuto, e tem coisa que a gente chega a arrepiar. O pai olha para uma criança de 2 anos e fala assim: como é que eu faço que eu não dou conta desse menino? Eu falo e ele não me escuta. Onde você viu um negócio desse? Um pai de 2 falar com a criança: meu menino não me escuta. O menino tem que te escutar. Ah, como você vai fazer? Você vai espancar? Não, não é espancar. Mas você tem que mostrar autoridade sobre a sua criança para ele te respeitar. Porque se com 2 anos ele não te escuta, meu filho, com 12, com 15, aí que você esquece. Alguém ele vai escutar. Alguém ele escuta. Né? Bom, o programa aqui, o assunto realmente ele é palpitante. Porque você desenhar o futuro na cabeça de uma criança, formatar o futuro na mente de uma criança, não é fácil. Tem que ser realmente um homem de verdade. Tem que ser um homem que vai lutar com todos os esforços para buscar isso. E é sobre essa perspectiva que eu quero que você veja uma vinheta agora de nossa igreja. A Igreja Catedral da Família, nós temos trabalho aqui específico para cada área. A criancinha vem, ela tem um ensinamento. O pré-adolescente vem, tem um ensinamento. O adolescente vem, tem um ensinamento. Temos aqui uma escola dominical, literalmente escola, o pastor Carlos cuida, que é algo realmente que possa transmitir um ensinamento através da Bíblia, que vai forjar um caráter maravilhoso na mente dos nossos filhos. Veja essa matéria aí, porque eu quero te dar a oportunidade de você conhecer e saber a importância que a igreja pode te ajudar nessa área aí. Veja aí. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais, ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. Venha participar conosco.
Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. É a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Cátia e no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida. Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí, Rio Verde, Santa Bárbara, Americano do Brasil. Na cidade de Senador Canedo, com 2 congregações: Centro e Jardim das Oliveiras. Brotas de Macaúba, Bahia. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. E no estado do Tocantins, estamos na capital Palmas. E Manaus, Amazonas. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra. E no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas. E no Malawi, com 15 igrejas. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Muito bem, você viu o nosso convite. Essa vinheta é um convite para você. Não desista da sua família, não. Não desista dos seus filhos, não. Não desiste. É a sua geração futura. Mas é um futuro presente. Se você não investir hoje, se você não ensinar hoje fundamentos, o que vai acontecer?
eles não terão a continuidade disto. E hoje, se você não cuidar, sabe o que vai ser gerado? Um conflito de geração, um conflito de relacionamento. E sobre isso eu queria ouvir nossos pares aqui, o que eles podem realmente acrescentar para te ajudar sobre esse conflito que está dentro de casa hoje. O filho, como você disse agora mesmo, Paulo, o filho não sabe escutar o pai não sabe se direcionar o filho como autoridade, não para espancar, mas para abençoar. Como é que é lidar com isso? Eu acho que eu sou pai de 3 filhos, né? Meu mais velho está fazendo 12 anos. E nós temos que aprender a conviver com essa geração de hoje. Que não adianta, eu gosto muito dos valores que tiveram meus avós, meus pais, eu acho que são substanciais. Mas nós temos que aprender a lidar com essa geração de hoje. E lidar com essa geração de hoje é justamente evitar conflito. Não adianta eu querer criar meu filho 100% da forma como meu pai me criou. Mesmo eu achando que meu pai me criou e que eu sou um homem que foi conduzido bem. Sido, naquele tempo ter sido bom, hoje pode não ser bom. Pode não ser por quê? Porque a informação que chega no meu filho chega numa velocidade muito maior do que a que eu tive. E eu tenho que aprender isso, até para lidar, para não gerar esse conflito com ele, para trazer ele para o meu lado. Então, os pais, eu acho que nós temos que até voltar e fazer um curso de habilidades, se existisse isso, que tem até a própria igreja, né? A palavra de Deus nos dá essa habilidade, o Espírito Santo nos dá essa habilidade, para nós agirmos com as nossas crianças e sermos heróis deles hoje, sem ter esse conflito. E não é fácil, porque é uma luta no dia a dia. Você está enfrentando quem? Você está enfrentando o coleguinha da escola, você está enfrentando o professor, você está enfrentando o amigo, você está enfrentando todo esse contexto que está em volta do seu filho, porque não tem jeito de você colocar ele numa redoma. Não pode. Paulo, não te cortando, mas acrescentando, você falou uma palavra que marca muito. O seguinte, hoje você não vê numa rodinha, numa conversa familiar, alguém dizer assim, poxa, meus avós me deixaram exemplos. Você já não vê mais. Daqui uns dias você não vai ouvir mais os filhos dizer, os nossos pais nos deixaram exemplos. Então, nós temos que lutar por isso. Porque senão a sociedade, o dia a dia, a vida, a contingência da vida vai fazer uma escola que vai ensinar os nossos filhos uma nova direção de vida. O berço que seria extraído da nossa forma de ensinar, da nossa forma de vida, que poderia ensiná-los o caráter que foi forjado dos nossos avós em nós, dos nossos pais em nós, essa transferência para eles. Mas não temos visto isso mais não. Então isso é muito grave, muito sério. Pastor Sal, uma coisa interessante, nós que trabalhamos aqui na linha de frente com crianças, adolescentes, é nítido e latente nós conseguimos enxergar nos jovens, dos nossos filhos, um pedido de socorro, onde os nossos filhos têm pedido, eu preciso de autoridade, eu preciso que alguém exerça autoridade sobre mim. E muitos pais têm se perdido nessa confusão entre a autoridade e o autoritarismo. Com certeza. A autoridade não se confunde com o autoritarismo. O pai de um adolescente de 15 anos de idade que acreditar que vai conquistar o respeito do seu filho, impondo regras, sendo literalmente um ditador sobre o seu filho, ele está com uma visão e entendimento distorcido de autoridade. A autoridade não se confunde com autoritarismo. E muitos pais têm fraquejado nesse sentido, e o pior, os filhos têm clamado pela verdadeira autoridade sobre a vida deles. Primeiro que a autoridade não se impõe. Né? É alguma coisa que se é conquistado. Eu não tenho como chegar para você, para pessoa alguma, falar, você me respeita. Primeira coisa, eu tenho que mostrar respeito, ou seja, eu vou ter que ser dentro de casa, meu filho vai ter que me ver um homem íntegro, um homem sério, alguém amável, alguém que possa ser transparente, para ele daqui a algum tempo, ele chegar e no seu coração, ele mesmo dizer, eu quero ser uma pessoa e quero obedecer esse tipo de pessoa que está me falando. Para que isso aconteça, você tem que pegar seu filho e trazer para perto de você. Né? Se você vai jogar bola, por que você não leva seu filho junto com você? Se você não vai pescar, você gosta de pescar, leva seu filho para pescar com você. Se você vai para a fazenda, leva seu filho com você. Se você vai para o cinema, leva seu filho com você. Porque de longe ele não vai te ver, ele não vai te conhecer. Mas de perto, ele vai começar a te respeitar e vai começar a gostar das coisas que você gosta. E como nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, nós temos que gostar das coisas
saudáveis e coisas boas. Nossos filhos vão aprender isso. E a gente percebe que essa figura de autoritarismo, ela acontece sempre no de repente. É um pai omisso, que nunca participa de nada, que de repente se viu numa situação de ameaça e ele quer impor a força. Com certeza. A autoridade, ela é construída. Essa patente de autorizada é dia após dia. Quando eu ando no caminho da retidão, quando eu dou um bom testemunho, quando eu estou junto com meu filho, eu estou passeando, eu estou levando no shopping, eu trago para a igreja, eu vou construindo esse direito. O meu filho vai me olhando de forma diferente e vai se espelhando em mim. Quando eu falo, mesmo que suavemente, ele vai entendendo. Se eu não faço isso, aquela figura de autoridade, que é muito importante para mim, vai se decepcionar comigo. Não tem o uso da força. Por isso que a Bíblia trabalha que não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito. E essa autoridade é a figura da ação do Espírito Santo. Então, quando a gente se comporta dessa forma, se torna um caminho mais fácil. Eu tenho 2 filhos e 2 filhos pequenos. E eu tenho tentado viver essa verdade, construir essa ponte de autoridade na minha casa. Todas as vezes que eu percebo que eu estou saindo do caminho e entrando no autoritarismo, eu volto para trás, peço a ajuda do Senhor e volto a trabalhar corretamente, porque eu sei que é o caminho mais fácil. Eu sou testemunha disso. Pastor Eduardo, esse dia para trás, nós estávamos numa loja e ele falou assim: vou comprar uma prancha de skate, uma para mim e outra para o meu filho. Rapaz, você não dá conta. Mas eu tenho, meu filho gosta, então eu vou ensinar ele a andar e vou atrás. Verdade. Então o que é isso? São coisas que você tem que criar a criança, como você disse agora, meu Eduardo, no caminho. Porque, eu vou acrescentar aquele versículo, quando ele se crescer, quando ele tiver a idade do raciocínio, ele não vai se desviar. Os valores que forem implantados no seu coração vão trazer ele uma consolidação de uma vida maravilhosa. Olha, o assunto é maravilhoso. Mas é isso aí é ser homem de verdade. Homem de verdade é chamar para si responsabilidades. Homem de verdade é chamar para si realmente aquela missão que Deus lhe atribuiu a ele. Porque uma coisa é eu ser simplesmente um pai biológico. Joguei no mundo. E aí? Quem vai criar? Quem vai cuidar? Quem vai educar? Quem vai forjar um caráter que vai fazer dele um homem, uma mulher? Precisamos pensar nisso. Como é que está o teu lar? Como é que está esse relacionamento aí? Está nessa ebulição? Está nesse conflito? É tratado só com brigas, com atritos? Pare um pouco. Pare um pouco. Deixe Jesus entrar nesse negócio. Coloca Jesus nisso aí. Como é que eu coloco Jesus? Procure uma igreja. Se você mora em Goiânia, venha à Igreja Catedral da Família. Temos aqui as ferramentas que vai ajudar. Se você mora fora de Goiânia, outra cidade, outra capital desse país, procure uma igreja evangélica. Mas você precisa inserir na mente do seu filho princípios que vai consolidar uma mente forte, saudável. Quando vier as oportunidades da vida, as fragilidades, as coisas que nós dizemos aqui, pratos que o inimigo oferece, eles vão ter a sabedoria de agradecer, porque eles assentaram em seu coração. Nós temos aqui na Bíblia, falamos de um rapaz chamado Daniel. Daniel, ele assentou no seu coração a não se contaminar com as coisas de um rei. Um rei chamou ele para estudar lá no reinado, de ser um grande homem, e ele disse: eu vou, rei, eu quero estudar. Só que ele falou assim: eu não vou me contaminar com a forma que o rei trabalha e vive. Então, o que é isto? Você precisa inserir no coração do seu filho princípios que vai abençoá-lo e fazer dele um homem abençoado. Isto é homem de verdade. Pense nisto. Se você quiser nos conhecer, vem aqui à Catedral da Família. Nós queremos passar esses princípios para te abençoar e fazer de você um homem de verdade. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Obrigados aqui aos meus pares, Dr. Paulo, Dr. Marcos Dutra, Pastor Carlos, Pastor Eduardo. Muito obrigado a vocês todos. E vamos em frente, porque se você quer ser um homem de verdade, Deus está aí com as mãos estendidas para te abençoar. Pense nisso. Até o próximo programa.